Essa é a reflexão de hoje, um convite para voltar à palavra e deixar Deus tratar aquilo que ninguém vê. Esse é o segundo estudo de uma série de 7 que nós estamos fazendo no livro de Neemias, um livro escrito por ele mesmo, um livro histórico do Antigo Testamento. Se você não viu ainda o estudo número 1, eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar e depois que você assistir esse estudo aqui, vai lá e assiste o que nós falamos sobre o capítulo 1. Vamos recapitular o que foi que a gente falou semana passada em pouquíssimas frases, só para você entrar no contexto do que estava acontecendo naquele momento. No estudo anterior, a gente viu que Neemias ele tem notícias do povo dele. Ele descobre que lá em Jerusalém o pessoal está com a cidade em ruínas e o povo está desolado. Os muros estão totalmente no chão, os portões da cidade foram queimados e ele fica extremamente triste quando ele recebe essa notícia. Ele mora em Suzã, no reinado da Pérsia, ele é copeiro do rei, então ele está muito bem, obrigado, mas ele fica abalado com aquela notícia. E aí ele se retira durante 4 meses para um tempo de oração. Ele se retira em jejum e oração para ele interceder a Deus acerca do povo e daquilo que ele pode fazer por aquele povo. Os textos que eu vou ler para você, eles estão na versão da Bíblia A Mensagem. E a gente vai começar a partir do versículo 4, quando diz assim: o rei perguntou, o que você deseja? Parece tão simples, né? E se você é pego de surpresa agora com essa seguinte pergunta, o que você deseja? E se Deus olha para você e diz agora para você, o que você quer? O que você vai responder? Você sabe exatamente o que você quer? O que você tem orado a Deus? O que você tem apresentado a Deus acerca da sua vida, de outras pessoas e de outros assuntos? Na presença do Senhor, o que você quer? O importante que eu quero enfatizar nesse momento agora é que a gente sempre deve falar para o Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade. Eu quero isso. Mas mais do que isso, eu quero que seja feita a sua vontade. Lembra Jesus no Getsemane? Ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E a resposta de Neemias foi, orando ao Deus dos céus, fiz o meu pedido. É um ensinamento muito grande que tem aqui nesse trechinho, porque Neemias, ele teve alguns segundos para poder orar a Deus. Ele não se ajoelhou e levantou as mãos e se prostrou perante Deus para começar a orar e perguntar do Senhor, e aí agora, o que eu digo para ele? Não. Então foi uma fração de segundos, ele simplesmente pensou, orou e respondeu ao rei. E isso nos ensina o quê? Que muitas vezes a gente tem que ter uma tomada de decisão que é muito rápida, às vezes num telefonema, às vezes numa mensagem, e a pergunta chega e a gente tem que responder. E mesmo assim, nesses momentos, a gente pode levar os pensamentos ao Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, o que eu digo? Senhor, o que eu respondo agora nesse momento? Então, isso mostra a nossa intimidade com o Senhor, a nossa confiança nele, é levar o Senhor para todos os momentos da nossa vida, todos os dias. Eu sempre brinco que Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida, até com a compra que a gente vai fazer no mercado, até se eu vou comprar um mamão, se vai ser esse ou se vai ser aquele. Deus quer participar da nossa vida em todos os momentos, em qualquer assunto. E continuando, o que ele responde para o rei? Neemias faz 3 pedidos ao rei. O primeiro pedido é, eu quero ir até ajudar para reconstruir a cidade. O segundo pedido é, eu quero que o Senhor me dê cartas para que eu entregue aos governadores das províncias, para que eles me deixem passar em segurança, em paz. E o terceiro, eu quero que o Senhor determine ao comandante do bosque, digamos assim, que ele me dê madeira, porque com essa madeira eu vou ajudar a construir os muros, a reconstruir os muros. Eu também vou colocar, a madeira vai servir para construir as vigas do templo, e eu também vou fazer um alojamento para que eu esteja lá, para que eu tenha onde morar. Esses são os 3 pedidos que Neemias faz ao rei. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 8, que diz assim, a mão generosa de Deus estava comigo e o rei me concedeu as cartas. Então, Neemias, ele enfatiza isso por 2 vezes nesse texto. Ele diz assim, a boa mão de Deus estava comigo. Neemias não inventou aquelas respostas
da cabeça dele de uma hora para outra. Ele orou a Deus na hora de fazer o pedido, para que Deus, possivelmente para que Deus falasse no coração do rei, para que Deus movesse o coração do rei naquilo que ele ia pedir. Mas ele antecedeu esse pedido por 4 meses, foram 4 meses que ele orou, foram 4 meses que ele jejuou antes de dar essa resposta. E ele sempre enfatiza, a boa mão de Deus está comigo. Ele sempre reconhece que é Deus, ele sempre mostra que a prosperidade daqueles projetos, do projeto dele de reconstrução, ela vem de Deus. No versículo 10, a gente vê 2 personagens que depois, na verdade, serão 3, que que não gostam muito dessa ideia de ter alguém que vai se levantar para reconstruir Jerusalém. E a gente vê no versículo 10 o seguinte: quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam disso, ficaram furiosos. Eles não se conformavam em ver alguém defender os interesses do povo de Israel. Eu brinco que aqui aparecem os irmãos Metralha, né? E nesse versículo que a gente leu, não fala, mas tem um terceiro homem, um árabe chamado Gesem, e ele também se junta com esses 2, e a gente vê aqui Sambalate. Sambalate, ele era um governador samaritano, isso fala de oposição política. Tobias, ele era um oficial amonita com relações internas, então isso está falando de oposição infiltrada. E o Gesem, ele era um líder árabe regional, isso fala de posição estratégica militar. E a Bíblia deixa claro que eles não gostaram de saber do que Neemias ia fazer. Aí a gente continua lendo o texto e a gente descobre que finalmente Neemias viaja, pega as cartas, vai abrindo o caminho e chega até o local do destino dele. Ele chega em Jerusalém e ele fica boquiaberto com o que ele vê. A cidade de fato está em ruínas, a cidade está destruída. E a palavra diz o seguinte no versículo 11: e foi assim que cheguei a Jerusalém. Depois de 3 dias, eu e alguns homens que estavam comigo, nos levantamos no meio da noite. Olha essa parte do versículo. Eu não tinha contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração a respeito de Jerusalém. Então Neemias já está lá há 3 dias, ele está com os governadores, ele se reúne para verificar a cidade, o que está acontecendo, mas ele não conta para ninguém qual é o plano, qual é a estratégia, o que ele está pensando em fazer. E o que Neemias nos ensina acerca desse assunto? Neemias nos ensina que nem todo plano precisa ser exposto imediatamente e que prudência não é falta de fé. Eu vou colocar aqui 3 versículos, compartilhar aqui 3 versículos com vocês nesse estudo que vão nos ajudar a elucidar o que a palavra diz sobre isso. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Eclesiastes 3,7 diz: há tempo de calar e tempo de falar. E Lucas 14, 28 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, prudência é uma expressão da maturidade cristã. Esse silêncio é uma submissão a Deus. O coração humano, ele tende a procurar uma aprovação alheia. Antes de se submeter a Deus, antes de submeter os planos à providência divina. Os planos, eles têm que amadurecer primeiro na presença de Deus e depois é que ele amadurece na frente das pessoas. Até que chega um determinado momento, no versículo 17, em que ele fala para o pessoal o que ele foi fazer lá. O 17 diz assim: então apresentei a eles um relatório. Vamos ser francos, a situação está muito ruim. Jerusalém está em ruínas. Os portões estão todos queimados. Venham comigo. Vamos construir os muros de Jerusalém para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles, falei para vocês que ele fala isso 2 vezes nesse capítulo 2, no versículo 8 e agora no 18. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. Como resposta, olha o que acontece. Eles responderam: estamos com você, vamos começar. Então ele faz o plano, ele conta qual que é a estratégia e imediatamente
ele também não esquece de dizer: a boa mão do Senhor está comigo, o rei está sabendo, o rei deu apoio, vamos começar. E o pessoal diz assim: vamos começar agora mesmo. E assim que ele conta o plano dele, todo mundo diz assim: vamos lá. Mas a gente vê no versículo 19 que acontece também alguma coisa. No versículo 19 diz que quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, começaram a caçoar de nós. O que vocês estão fazendo? Pensam que podem passar por cima das ordens do rei? E a gente vê aí que os irmãos Metralha vêm para zombar deles, para os desprezar, mas a resposta de Neemias está no versículo 20, quando ele diz: eu respondi, o Deus dos céus nos dará sucesso. Somos servos dele e vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar fora disso. Não deem palpite. Jerusalém não é da conta de vocês. Essa versão parafraseada ela é bem interessante, né? Ela traz assim para uma linguagem bem contemporânea. E o que a gente pode aprender com isso é que é o seguinte: o sucesso da missão pertence a Deus. E nós, como Igreja de Cristo, nós temos uma missão aqui nessa terra. A nossa missão como povo de Deus, diante desse mundo que está em ruínas, que está cheio de entulhos, é ir. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos uma missão. Esses dias eu vi um vídeo muito curioso. A moça estava dizendo que ela faz uma ilustração. Ela diz assim: imagina que a igreja, ela resolve enviar um jovem para a Europa para que ele seja missionário, para que ele vá pregar o evangelho para os europeus. E aí a igreja organiza tudo, a viagem dele, compra a passagem, compra o que ele precisa, ele tira o passaporte, pega visto, faz tudo o que tem que fazer para poder entrar na Europa, e a igreja dá um dinheiro para que ele possa fazer isso. E aí, assim que ele viaja, chega lá, as fotos que ele coloca no Instagram, os vídeos, não tem nada a ver com evangelismo. Ele simplesmente não está pregando para as pessoas. Ele está tirando foto na frente do Coliseu, ele está tirando foto na frente da Torre Eiffel, ele está pela Europa simplesmente fazendo turismo. Como que, se você fosse dessa igreja que enviou ele, como que você se sentiria sabendo que você fez um investimento em um missionário que simplesmente não está fazendo aquilo que ele foi fazer? Isso nos lembra o seguinte: nós podemos ser esse missionário e pode ser que nós estejamos turistando, porque Deus também fez um investimento em nós. Deus investiu em nós como missionários. Ele nos deu uma ordem: vai lá e preguem o evangelho e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que você está fazendo? Você está turistando pela terra? Está só envolvido com as coisas da terra? Está só olhando para as coisas terrenas? Está só preocupado com o seu sucesso, com a sua carreira, com o seu trabalho, com a sua alta performance? Não foi para isso que você veio, meu filho? Você é missionário. Você é missionário na terra, você tem uma missão. E essa missão, ela vai ter sucesso quando você se dispuser e quando você entregar para o Senhor, porque é Ele que vai dar o sucesso. E a gente vai para o capítulo 3, e o capítulo 3, ele pode dar uma tendência para quem vai ler esse livro de já querer passar para o 4. Porque no 3, ele vai dizendo o nome de todas as pessoas das famílias que começaram a trabalhar no muro. E eu digo para você, não pule o capítulo 3, porque ele traz grandes ensinamentos para nós. Ele começa dizendo quem é que vai trabalhar em cada parte da reconstrução do muro. E isso nos ensina 5 lições. A primeira delas é trabalho em equipe. O esforço ali, ele foi coletivo. Todo mundo ia ter que fazer a sua parte e é assim que a igreja deve funcionar. A gente não pode pegar todas as atividades da igreja, colocar nas costas do pastor e dizer: vai aí, pastor, você que é o pastor, vai lá e faz sozinho. Não, nós, como corpo de Cristo, como igreja, cada um de nós tem a sua função, tem a sua tarefa, e para isso Deus nos deu o quê? Deus nos deu dons. Se a gente for ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, são versículos que todo mundo conhece, diz assim: a salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele age em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas dessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Na versão mais tradicional diz que a nossa salvação ela é pela graça.
e não é de obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10, ele diz para quê? Para que a salvação, ela não é o fim, a salvação é o meio, para que através da graça nós sejamos salvos. E assim nós possamos fazer as boas obras. E ele, trazendo essa palavra agora, a gente tem que lembrar que os nossos dons, eles não podem ser enterrados. Deus não nos deu habilidades e talentos, nós somos, cada um é de um jeito, cada um tem uma característica, e tudo isso para o reino de Deus. Então, o que você está fazendo com os seus dons e com os seus talentos? O trabalho é em equipe. A igreja cresce trabalhando junta, assim como o povo se reuniu para reconstruir os muros juntos. O segundo ensinamento que nós temos aqui é que todos tinham algo a oferecer. De repente você diz assim, ai Alessandra, mas eu não sei que dom que eu não tenho nada para oferecer. Ah, tem sim. Quando você pensar nisso, lembra de Ananias. O versículo 8 do capítulo 3 fala de Ananias. Ele diz o seguinte: Uziel, filho de Araías, um dos ferreiros, trabalhou do lado deles, e a seu lado Ananias, um perfumista. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém até o muro largo. Ele era perfumista, gente. Aqui a gente vai ver que tinha ourives, tinha os sacerdotes, tinha ferreiro. Não era que todo mundo era pedreiro, engenheiro, servente de pedreiro, marceneiro, carpinteiro. Não era todo mundo da construção civil, não. Cada um oferecia o que podia. Então pode ter certeza que você tem com o que contribuir, sim, senhor. A terceira lição que a gente pode aprender aqui é que a reconstrução começa em casa. Se a gente ler no capítulo 3, 3 versículos, o versículo 10, o versículo 23 e o versículo 30, a gente vai ver que essas pessoas, elas estavam construindo defronte da sua casa. A obra era coletiva, a ideia era reconstruir todo o muro da cidade, mas as pessoas reconstruíam também a parte do muro que protegia a casa delas. Talvez a nossa noção de muro seja esse muro que a gente vê hoje, né? Às vezes o muro é feito de uma fileira de tijolos, então vai ter de 15 a 20 centímetros de largura, mas os muros das cidades aqui nessa época não era assim. Os muros eram muito largos, ao ponto de que as pessoas podiam até morar sobre os muros. Se a gente lembrar da história lá no livro de Josué de Raabe, a palavra diz que ela morava, a casa dela era em cima do muro, então eram muros muito largos. Então as pessoas também estavam trabalhando para reconstruir aquela parte que protegia a família, que protegia a casa deles. Então esse princípio nos ensina que nós precisamos garantir primeiro que a nossa casa, que as nossas vidas, elas estão em ordem com Deus antes da gente querer ir ajudar os outros. Se tinha uma coisa que Jesus não gostava, era do que os fariseus faziam. Eles viviam de um jeito em público e eles viviam de outro jeito quando ninguém estava vendo. Então a nossa vida, ela não pode ser dupla. A gente não pode ser agente duplo, que na frente de todo mundo é de um jeito, mas pelas costas é de outro jeito. A gente não pode ser de um jeito quando está sozinho em casa e ser diferente quando a gente está no local público. Então não adianta você ir na igreja, você é uma bênção, cantar, louvar a Deus e ministrar a palavra, mas dentro de casa ser uma pessoa que é briguenta, que faz confusão, que não respeita ninguém, que não é submissa ao marido, que não honra pai e mãe. Não dá para ser duas coisas. Então a gente precisa colocar em ordem a nossa vida familiar muito antes da gente exercer ministério ou serviço para outras pessoas. A quarta lição que a gente pode aprender aqui é que o trabalho foi todo voluntário. As pessoas não iam receber dinheiro, não ia ter pagamento por tudo que eles estavam fazendo pela reconstrução do muro. Isso fala de motivação do coração. Qual é a sua motivação do coração quando você está fazendo algo para o Senhor? Tem uma frase que eu quero ler para você, uma frase de Charles Swindoll, que diz assim: uma das maiores fontes de desânimo surge quando os cristãos pensam que recebem suas recompensas nesta vida. Então a gente precisa examinar nosso coração para saber qual é a motivação. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Colossenses 3:23, quando ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o para o Senhor e não para os homens. Mas não é tão somente fazer como para o Senhor, é fazer para glorificar o nome do Senhor. Então a nossa motivação deve ser o galardão que a gente vai receber no céu e não qualquer recompensa que a gente pode ter aqui nessa terra. E a quinta lição que a gente pode aprender com essa reconstrução aqui no capítulo 3 é que Deus é um registrador de nomes. Esse capítulo 3 ele poderia ter sido resumido em um versículo só, mais ou menos assim, abre aspas. E todo o povo se reuniu e reconstruiu o muro. Ponto, fecha aspas. Não. Se tem 200 nomes aqui,
Foram 200 pessoas que trabalharam lá, então vamos colocar o nome de todas as famílias. Deus registrou nome a nome. Isso me lembra um texto, Malaquias 3,16 diz assim: então aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa, ouvindo tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes dos que temiam o Eterno foram anotados, os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. Você viu aqui no texto? Deus anotando o nome de todos que honravam Ele? Então, Deus fez questão de deixar registrado no livro de Neemias todos aqueles que participaram da reconstrução do muro. Nada é feito em vão aqui nessa terra. O Senhor vê todas as coisas, ainda que ninguém veja, Deus vê o que é que você faz. Por todo o capítulo 3, do versículo 1 até o último, a gente vê que eles vão fazendo a reconstrução do muro e dos portões. E eles passam por 10 portões. E eu quero colocar um mapa aqui, um mapinha que eu desenhei. Ele é ilustrativo para você visualizar a planta baixa de Jerusalém. E aqui em cima você vai ver que a primeira porta por onde ele começa, que está no versículo 1, é a porta da ovelha. Ali que eles começaram a fazer a reconstrução do primeiro portão. E existem alguns princípios espirituais que essas portas podem trazer para a nossa vida. E é curioso como Deus ele consegue trazer grandes revelações do coração dele em versículos que podem passar despercebido no nosso primeiro olhar. No versículo 1, ele diz que eles começaram a reconstruir o portão das ovelhas. Esse portão das ovelhas era o local por onde entravam as ovelhas e os cordeiros que iam ser levados para o sacrifício no templo. E o que isso quer nos ensinar? A gente precisa lembrar que a nossa vida cristã, ela inicia também com uma ovelha. Ela inicia com o sacrifício do Cordeiro de Deus em uma cruz. O Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, pelos pecados que nós cometemos contra Deus. Então a nossa vida cristã, ela começa aí, exatamente nessa cruz. Começa lá no portão das ovelhas. A reconstrução, ela segue no sentido anti-horário. Então a segunda porta que vai ser reconstruída é o portão dos peixes. Esse aí é o portão por onde os pescadores traziam todo o fruto do seu trabalho, todo o pescado para ser vendido dentro do mercado, dentro da cidade. E o que é o portão dos peixes? Nós podemos dizer que essa é uma simbologia da nossa vida cristã, quando nós somos chamados para sermos pescadores de homens, quando nós somos chamados para evangelizar. Existe uma pesquisa que diz que nos primeiros 2 anos da vida cristã é o tempo em que mais a pessoa ganha almas para Jesus, porque ela está tão entusiasmada em compartilhar o testemunho dela, em compartilhar o que Jesus fez na vida dela, que ela não consegue parar de falar. Eu até lembro nesse momento da mulher samaritana, porque no momento que ela tem aquele encontro com Jesus no poço, ela volta para a cidade e ela sai espalhando para todo mundo: venham, 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 venham ver, venham ouvir o homem que me falou tudo sobre a minha vida. Então, logo nesse momento, assim que a gente tem um encontro com Cristo, a gente quer contar para todo mundo: Jesus me salvou, eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida, que está me transformando, e esse homem se chama Jesus. Logo em seguida, descendo, agora a gente vai começar uma descida, tá? No versículo 6, a gente vai ver que eles vão consertar o portão antigo, ou portão velho, ou portão de Gesana, depende da versão que você está usando, mas de qualquer forma é um portão antigo, porque ele pode ter sido um dos portões originais que foi construído. Isso nos fala sobre caminho da verdade, tem um grande ensinamento. Eu vou ler para vocês Jeremias capítulo 6, versículo 16. Olha o que Deus tem para nos ensinar. A mensagem do Eterno mais uma vez: vá, ponha-se nas encruzilhadas e olhe em volta. Peça informações a respeito da estrada antiga, a estrada verdadeira. Depois siga por ela, descubra a rota certa para a sua alma. Algumas versões dizem: voltem às veredas antigas. Isso fala dos princípios da palavra. Os princípios que estão aqui, que não são atuais com as coisas que o mundo pensa. Tem muita gente dentro da igreja que está procurando sempre uma coisa nova, está sempre procurando um ensinamento mais recente, a experiência mais atual. Só que a palavra está dizendo: voltem às veredas antigas, voltem para os caminhos antigos. O que está aqui não mudou.
Esse livro aqui é antigo, mas ele não mudou. Isso aqui é para a nossa vida hoje e esse livro não vai mudar para agradar ninguém. Então, voltemos aos ensinamentos da palavra. E eu digo que a gente sempre vai para lá e vai para cá e a gente volta em Romanos 12, capítulo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tira tudo aquilo que você aprendeu lá no mundo, tudo que é pervertido, que está fora do princípio da palavra e enche com palavra. Renova a sua mente e volta aos princípios da palavra, daquilo que realmente é o que está no coração de Deus, para que você conheça a perfeita, boa e agradável vontade dele para a sua vida. Depois que ele sai da porta da reconstrução, da porta velha, ele faz um longo caminho descendo até a porta do vale. O portão dos vales, ele nos fala de humildade e provações, as experiências que Deus usa para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento pessoal. Olha, não é fácil passar pelo vale, de forma alguma. Quando a gente está lá no vale, as montanhas estão aqui em cima e a gente está lá no vale, não bate sol, né? Mas a gente sabe também que a natureza, ela produz no vale, não é lá no pico da montanha. Então, assim é o mundo espiritual. Nunca é uma experiência agradável, mas vai produzir bons frutos. E de repente a gente sai do versículo 13, vai até o versículo 14 e vê lá embaixo, ó, descemos, fizemos todo esse percurso. E do vale até o portão seguinte, que é o portão do esterco, a gente vai ver que o caminho também é bem longo. Mas o que é o portão do esterco? Esse portão era por onde todo o lixo da cidade era retirado para ser queimado fora, no vale. E esse portão nos fala de, acabamos de passar pelo vale, passamos pelos momentos de provação e agora todo o lixo vai sair. E agora você vai ver que a partir desse ponto aqui do esterco, a gente desceu tudo isso, a gente faz uma curva sinuosa para começar a mudar a rota. Agora a gente vai para a porta da fonte. Aqui a gente vê uma virada de página, digamos assim. Nós já estávamos e conhecemos o Cristo, evangelizamos, nós conhecemos as veredas antigas, a gente passou por um período de provação, onde a gente teve a nossa fé refinada, e agora a gente vai para a fonte. E é no portão da fonte que a gente poderia dizer o que é João 7,38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então isso aqui fala das águas vivas do Espírito Santo, que purificam as nossas vidas e nos capacitam para a nossa vida cristã. Então é aqui na fonte que a verdadeira fé vai surgir e nós vamos começar a jorrar rapidamente. A próxima, subindo, agora a gente estava descendo, né? Agora a gente vai subir para o portão da água. O portão da água, ele dava acesso à fonte de Gion, a gente está no versículo 26. Simboliza a palavra de Deus e o efeito dela nas nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 26, declara aqui: tendo-a lavado com a água da palavra. O Espírito Santo é quem toma a palavra de Deus viva para nós pessoalmente, permite a nossa purificação, o encorajamento e a direção para que tudo isso atue na nossa vida pelo poder dele. Subindo mais um pouco, a gente vai para o portão dos cavalos, lá no versículo 28. Aqui, o portão dos cavalos, ele ficava perto dos estábulos do rei. Então, os homens de Jerusalém saíam a cavalo por esse portão com destino à guerra. E a gente está falando aqui de guerra e a gente não pode esquecer em nenhum momento que nós vivemos numa guerra espiritual. Os crentes em Jesus, eles vivem em uma batalha espiritual. Eles veem ou não essa batalha, se eles têm ou não consciência disso, não vai mudar nada, porque a batalha ela vai existir. E é uma exigência que todo cristão esteja preparado para essa batalha. E Deus não nos deixou sós para isso. Deus nos deu estratégia, Deus nos deu uma armadura, conforme diz Efésios capítulo 6. Ele nos deu uma armadura para que nós possamos enfrentar os nossos inimigos. Efésios capítulo 6 fala que Deus nos deu o capacete da salvação, que Deus nos deu a espada do Espírito, que Ele colocou em nós a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz e o escudo da fé, para que depois de nós guerrearmos, nós permanecermos firmes, nós permanecermos fortes no Senhor. Seguindo,
para o portão seguinte, a gente vai ver aí em cima que a gente, numa curta distância, chegou no versículo 29, é o portão leste, o portão oriental. Esse portão, ele fica de frente para o Monte das Oliveiras. Quando você vai a Jerusalém, fora dos muros da cidade, o Monte das Oliveiras está aqui em cima, é um campo com as árvores plantadas e tem uma grande ladeira que leva de volta para a cidade. Mas daqui de cima, quando você olha para a cidade, você consegue avistar a muralha que cobre Jerusalém. E o portão oriental, ele está lá. Então, mas ele não é um portão com portas, ele é um portão que tem pedras. Então ele é um portão fechado, ninguém entra, ninguém sai. E isso tem uma simbologia que tem explicação na palavra. A gente pode ver isso em Zacarias capítulo 14, versículo 4, que diz que Jesus vai entrar em Jerusalém pelo portão oriental. E Ezequiel capítulo 44, versículo 1 diz que o portão que dá para o oriente, ele estava fechado e vai permanecer fechado. Ou seja, esse portão oriental, ele simboliza o retorno de Jesus Cristo. E para a nossa vida cristã, isso nos mostra a necessidade de vivermos na esperança e ficarmos ansiando por esse retorno. Tem uma palavra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz que agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então tem uma coroa prometida para todos aqueles que amam a vinda de Cristo, que estão ansiando pela vinda de Cristo. Isso não pode ser algo que a gente vai esquecer, que a gente não pode esquecer no nosso dia a dia. Por último, a gente chega finalmente no portão da inspeção, no versículo 31. Era aqui nesse portão que Davi se reunia com as suas tropas para ele fazer uma inspeção, para ele verificar se estava tudo em ordem. E isso nos fala do exame das nossas vidas feito pelo Senhor. O cumprimento final se dará no tribunal de Cristo, onde as nossas vidas são examinadas e serão recompensadas adequadamente. Nós somos chamados a viver as nossas vidas com a eternidade em vista. Nosso coração e os nossos olhos não podem estar aqui nas coisas terrenas. Toda a nossa recompensa um dia, todo o galardão que nós temos para receber como filhos de Deus, como cristãos que trabalharam na obra, que cooperaram aqui no corpo de Cristo, vai ser recebida diante do Senhor. Então nosso coração precisa estar na eternidade. E depois, quando a gente chega lá no portão da inspeção, qual é o portão seguinte? É o portão da ovelha. Por quê? Porque tudo começa no Cristo e tudo termina no Cristo. Porque para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, se você ainda não teve um encontro com Cristo, saiba que Ele morreu por você, por amor à sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo e você precisa se arrepender. Se arrependa aí onde você estiver, fale com Ele, diga para Ele que você está arrependido, confesse seu pecado e convide Ele para sentar no trono do seu coração, para que Ele seja a partir de hoje o seu Salvador, para que Ele seja o Senhor da sua vida, aquele a quem você vai obedecer, aquele a quem você vai deixar guiá-lo todos os dias da sua vida. E a gente termina aqui trazendo uma conclusão de todos esses ensinamentos que são: lembre sempre que o poder e a força não está em você, mas está na sua disposição em ser empoderado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Lembre também que o seu coração tem que estar alinhado ao centro da história, que é Cristo. A história não está em você, não está na sua carreira, não está nos seus planos, não está no seu sucesso, mas sim no reino de Deus que você veio para reconstruir. Torne-se um instrumento nas mãos de Deus como parte da equipe que Ele chamou para a sua missão redentora em Jesus Cristo. E eu espero que você fique com essa reflexão hoje, para que você pense acerca de todas essas coisas, que você ore a Deus acerca de todos esses assuntos. E eu convido você para que você compartilhe esse vídeo com mais alguém que você sente que precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça também de seguir o canal, e assim a plataforma entende que esse vídeo é importante e que pode abençoar outras pessoas. Então, a gente volta semana que vem e eu te espero para nós fazermos o estudo número 3 acerca do livro de Neemias.